E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Everton França, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do Nerdetizando. Recentemente foi anunciado aí o novo console da Nintendo, o Nintendo Switch, que é um híbrido de portátil com console de mesa, e é claro, foi uma surpresa bem agradável, principalmente pela quantidade de parceiras já disponíveis aí para o lançamento do console, que mais que dobrou com relação ao Nintendo Wii U na época que foi lançado. Então vamos relembrar aí os consoles produzidos pela Big N até os dias de hoje, até a chegada do Switch. O primeiro console produzido pela Nintendo veio em 1987, que é o Color Game TV 6, que trazia 6 variações do jogo Pong. Lembrando que o jogo Pong foi o primeiro jogo a ser produzido que deu lucros. Ele foi produzido pela Atari. Se aproveitando do sucesso desse jogo, o Color Game TV trazia variações do clássico jogo de tênis entre dois jogadores e inclusive foi o primeiro console a utilizar a TV como monitor. Diferente dos demais lançamentos, esse era um console de um jogo só e não possuía entrada nem para cartuchos nem para controles. O Color Game TV acabou sendo lançado apenas no Japão de forma estratégica por ser menos concorrido, e vendeu bem, vendeu mais de 1 milhão de unidades. Os primeiros consoles foram vendidos sem retorno financeiro para a empresa. O então presidente da época da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, acreditava que aparelhos similares não faziam grande sucesso com grande público devido ao alto custo. Dessa forma, então o presidente da Nintendo exigiu que o Color Game TV 6 tivesse o sistema mais barato do mercado, aceitando o prejuízo até que o custo de desenvolvimento fosse reduzido. Uma filosofia da Nintendo que dura até os dias de hoje. Já em 1983, a Nintendo lançou então o seu console de 8-bit, o Nintendo Entertainment System, ou NES, ou Nintendinho, como é conhecido no Brasil. O NES no Japão é conhecido como Famicom, Nintendo Family Computer, que inclusive será relançado agora no mês de novembro e que vem com 30 jogos inclusos, porém não tem entrada para cartucho. O NES acabou sendo o maior console de sucesso da época e ajudou a combater a crise de 1983, além de estabelecer novos padrões que seriam seguidos pela indústria de videogame. Também foi o primeiro console a ser produzido por terceiros, o que ajudou a difundir o sistema pelo mundo, sendo também um dos primeiros consoles a se apoiarem jogos de terceiros, e não apenas feitos pela fabricante do console. O NES acabou se tornando um sistema extremamente difundido devido ao sucesso de suas franquias, como Mario, Metroid, Donkey Kong e Zelda. O NES é também o console mais clonado de toda a história, tendo no Brasil o PlayStation e o Dynavision como seus clones mais conhecidos. Inclusive, muitas crianças tiveram a infância arruinada quando a mãe dizia que chegava em casa com o PlayStation e na verdade ele abria a caixa e era um PlayStation. Já no ano de 1990, a Nintendo aí lançou seu novo console de 16 bits, o Super Nintendo Entertainment System, mais conhecido no Japão como Super Famicom e aqui no Brasil como Super Nintendo. Inclusive foi o meu primeiro console. E o Super Nintendo acabou apresentando aí gráficos e qualidade de som avançados em comparação com outros consoles da mesma época. O SNES aí foi capaz de rodar com mais suavidade e mais detalhamento os gráficos tridimensionais, despertando o interesse da indústria, ajudando a inaugurar os gráficos 3D da geração seguinte. O SNES foi o primeiro a trazer botões de ombro nos controles, os famosos botões LR, e que mais tarde foi copiado aí pelos consoles seguintes. Enquanto a versão japonesa e europeia do console traziam os botões em cores diferentes, como verde, azul, vermelho e amarelo, a versão americana, que foi a mesma que chegou no Brasil, tinha os botões na cor lilás e azul marinho. Acabou sendo o console mais vendido da época, mesmo tendo seu início um pouco mais tarde, e vendeu cerca de 50 milhões de unidades pelo mundo todo. Já em 1996, a Nintendo lançou seu console de 64 bits, o Nintendo 64. Foi o último console da Nintendo a utilizar cartucho, enquanto os consoles das concorrentes já utilizavam CD. As principais vantagens eram a velocidade de acesso, já que a taxa de transferências na leitura de um chip são muito maiores do que na do CD,
Além da durabilidade e segurança, porque é muito mais difícil você fazer cópias de um cartucho por necessidade de equipamentos adequados do que um CD. Além de outras vantagens técnicas. Porém, o custo de produção dos cartuchos era muito maior do que o custo de produção de um CD, além da capacidade de armazenamento, que era menor, o que impossibilitava de carregar arquivos de vídeo e áudio pré-gravados nos jogos. Uma das poucas exceções foi o jogo Resident Evil 2, que utilizava uma tecnologia de compressão de dados e que permitia que diálogos e vídeos fossem incluídos, embora em menor qualidade em comparação com outros consoles que já utilizavam CD. A decisão de continuar utilizando cartuchos espantou antigos parceiros, como a Squaresoft, que é responsável pelo jogo Final Fantasy, e que acabou garantindo direitos de exclusividade para a Sony. O Nintendo 64 foi o primeiro console popular a ter a alavanca analógica, além de ser também o primeiro a possuir uma espécie de gatilho, chamado de gatilho Z, que é muito utilizado hoje em jogos de tiro de corrida. Você encontra aí nos controles do Xbox e do PlayStation. Além de ser o primeiro controle com sistema de vibração, que ele vibra de acordo com o que está acontecendo no jogo, que também é amplamente usado nos controles das concorrentes. Em termos de vendas mundiais, foi o segundo console mais vendido da quinta geração, um total de 32 milhões de unidades vendidas, ficando atrás apenas do PlayStation 1 da Sony. Já em 2001, a Nintendo lançou seu console de 128 bits, que é o GameCube. Foi o primeiro console da Nintendo a utilizar CDs, mas diferente das concorrentes, eram mini CDs, o que dificultava a pirataria. Porém, ele não reproduzia nem CDs de áudio nem DVDs. O intuito inicial da Nintendo era recuperar o mercado conquistado aí pela sua concorrente Sony com o PlayStation 1. Porém, o console foi lançado um ano depois do PlayStation 2, que logo dominou o mercado. Mesmo tendo vendido menos que os seus concorrentes, o GameCube tinha um poder gráfico maior que o do PlayStation 2. Isso acabava tornando ele um pouco mais caro. Outro ponto que dificultou sua venda foi também a utilização dos mini DVDs ao invés do DVD comum, o que dificultava a pirataria. O GameCube vendeu cerca de 21 milhões de unidades pelo mundo, e eu diria que dos consoles da Big N foi o que menos trouxe inovações significativas. Já no final do ano de 2006 foi lançado o console Wii da Nintendo, que acabou se destacando aí pelo seu controle sem fio, o Wii Remote, dotado de um acelerômetro capaz de detectar movimentos em 3 dimensões. O Wiimote acaba sendo a principal inovação e atração do console. Ele é um controle conectado via Bluetooth, onde os movimentos são capturados e transmitidos por uma barra de sensor que o jogador faz ao mover-se, funcionando como se fosse uma espécie de mouse aéreo, além de contar com um sistema de vibração e alto-falantes que ficam próximos ao jogador e que simulam sons de espada e de tiros. O console liderou a geração passada com uma certa folga, vendendo mais de 100 milhões de unidades pelo mundo, conquistando uma liderança que a Nintendo já não conseguia há 17 anos, desde o lançamento aí do Super Nintendo em 1990. Já o Wii U foi lançado aí no final de 2012 e trouxe como inovação o controle com a tela touchscreen, gamepad. Apesar do bom conceito, foi muito mal implementado e, junto com o poder gráfico inferior aos seus concorrentes que foram lançados um ano depois, acabou levantando-se questionamentos se o console deveria ser considerado de 8ª geração ou de 7ª geração, já que seus componentes e poder gráfico não diferia muito do Xbox 360 e do PlayStation 3. Infelizmente, o console não teve muito apoio das third party, o que afetou aí a quantidade de jogos para o console, afetando consequentemente as vendas. Até o final do ano de 2015, o console tinha vendido cerca de 12 milhões e meio de unidades. E agora, em 2016, anunciado aí o Nintendo Switch, que originalmente era chamado de NX. Ele foi anunciado há poucos dias, que causou um furor na internet, sendo um híbrido de portátil com console de mesa. O intuito da Nintendo é que os jogadores possam levar o jogo para qualquer lugar sem perder a potência de um console de mesa. Inclusive, a Nvidia confirmou ser a fabricante dos processadores do Nintendo Switch e que a arquitetura utilizada é a mesma que existe nas placas de vídeo GeForce. Ao retirar o Switch do Nintendo Switch Dock,
ele passa imediatamente para o modo portátil, passando a reproduzir em 720 pixels. O Joy-Con, como é chamado o controle do Nintendo Switch, é destacável e pode ser acoplado à tela ou utilizado um em cada mão. Porém, também será vendido um controle mais tradicional, o Nintendo Switch Pro Controller, que é para gamers mais hardcore, mais acostumados com controles das concorrentes. No Switch, os jogos virão em cartuchos e a aparência é diferente de um cartão SD. E não há ainda muitas informações, então não se sabe qual é a capacidade de armazenamento desses cartões. O Nintendo Switch se mostra ser uma grande aposta e com muito potencial. Resta saber aí se a Nintendo vai conseguir atender as expectativas junto com as suas mais de 40 parcerias. É a Nintendo tentando inovar de novo, como tem feito em toda a sua história. É fácil encontrar gente falando que a Nintendo deveria parar de tentar inovar nos consoles e apenas focar nos seus jogos, ou então apenas fazer atualização de hardware, assim como a Microsoft e a Sony fazem. Mas acho que deu para entender a importância aí das inovações da Nintendo nos seus consoles e o quanto ela contribuiu para o mercado de jogos até agora. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like para me ajudar, se inscreve no canal para receber notificações de futuros vídeos, coloque nos comentários o que você achou, se você tiver algo para acrescentar e sugestões de novos temas, e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Então até o próximo vídeo e eu fui!